Boa tarde. Dá uma luz aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Começando aqui um vídeo, trazendo alguns avisos aí, né? Das atividades de hoje. Boa tarde, Juliana. Então eu vim trazer alguns avisos e falar um pouco sobre os trabalhos de hoje, os trabalhos que a gente oferece aqui no Centro de Terapias Integrativas Mãe Maria, tá? Falar também um pouco sobre energia de troca, o que é muito mal entendido, né? E o que foi muito distorcido, inclusive pela própria doutrina religiosa vigente por 1.700, 1.800 anos de domínio político-religioso. Não posso citar o nome aqui, então por isso eu falei dessa forma, porque senão eles começam a trancar minha live. Então, e aí ficou distorcida a questão da energia de troca, tá? Porque só eles podiam cobrar, né? Então eles vieram com aquela história: dai de graça o que de graça recebeste. Beleza. Então, primeiro eu vou falar das atividades que nós temos aqui. E esse assunto é um ótimo quebrador de paradigma, inclusive é para isso que veio o Centro de Terapias Mãe Maria, para quebrar paradigmas velhos, engessados, e para mostrar que a vida não é baseada em coisas rígidas, né? Tudo que é rígido, a vida toda ela é fluida, toda ela é transformação todo o tempo. Então, se for ver na própria história, tudo que acabou trazendo uma conotação que antes parecia ser da luz e depois começou a se transformar negativamente, são coisas que ficaram rígidas, presas a dogmas, presas a escrituras. E, na verdade, o ser humano e a evolução da consciência, a evolução de um espírito humano, toda ela é flexível, toda ela está em pleno transformação o tempo todo. Então não existe tipo, cheguei no topo. Não, sempre vai ter mais. Então a gente sempre vai estar se morrendo um pouco de nós e renascendo, morrendo e renascendo, assim como o nosso corpo, assim como a natureza, tudo está morrendo e renascendo todo o tempo. Então as pessoas pegavam uma escritura e manipulavam conforme seus interesses, tá? Então essa história da energia de troca, da de graça, o que de graça recebeste, é mais ou menos isso, tá? Eu vou explicar como é que funciona a questão energética, os bastidores da energia de troca, e aqui no plano terreno, na terceira dimensão, onde a gente se encontra, essa energia é chamada dinheiro, né? A principal energia de troca, tá? A principal energia de troca é o dinheiro. E o que eu venho falando e venho cada vez mais eu vou falar é que espiritualidade e prosperidade devem e sempre vão andar de mãos dadas. Então é desmistificar, dizer que espiritualidade é uma coisa e prosperidade é outra. Não existe uma pessoa próspera de verdade que ela não tenha, vamos dizer, uma espiritualidade bem resolvida, bem clara, tá? E quando eu digo espiritualidade, não tem nada a ver com religião nenhuma. Nada a ver. São coisas diferentes, tá? Bom, as atividades que hoje a gente tem no Mãe Maria. Lembrando que estamos disponibilizando o serviço de apometria à distância. Serviço de atendimento médico astral à distância, tá? As apometrias e os atendimentos médicos astrais são feitas mediante um contato. Solicite uma ficha de inscrição, ali na ficha tem todas as informações, a pessoa lê, preenche, manda de volta. Aí vai ver o dia certo, a agenda e tal, para realizar o atendimento. Não é feito chamada de vídeo, é um atendimento feito aqui dentro, e a equipe espiritual se desloca até a tua casa e é movimentado o que precisa ser movimentado, né? Então são feitas limpezas energéticas, desobsessões, etc, etc, etc. Tudo que acontece numa apometria, tá? Desbloqueios, reprogramações, tá?
O reiki, então, apometria e atendimento médico astral, sempre com hora marcada. O atendimento médico astral é sempre na última terça do mês, tá? Nas outras terças a gente trabalha com apometria. Mas também agora, como a gente está fazendo atendimento à distância, a gente está até na última terça do mês a gente está atendendo com apometria. Então, temos o reiki, que é por ordem de chegada, tá? A energia de troca do reiki é R$8, é presencial, tá? Então, por enquanto são esses serviços oferecidos. Temos o grupo de estudo, se chama Ciência da Espiritualidade, o nome do grupo de estudo. E ele se dá nas quartas-feiras à noite, às 19h30, tá? Agora, depois dessa semana encerramos a entrada, porque já temos 2 meses de curso. A gente está dando início ao 3º mês e ninguém mais entra, tá? Ninguém mais entra porque já perdeu a base, né? A não ser que eu faça um sistema de avaliação das pessoas que vão entrar, ou seja, que consigam ver o conteúdo e entender o que a gente abordou. Mas, principalmente, o que a gente faz nesse grupo de estudo não é só se nutrir com conhecimento, não é só isso. O principal do grupo de estudo é usar a energia da egrégora, do Mãe Maria, para obter consciência. Então, o estudo é só um pedaço. Então, só que através desse grupo tu consegue dar saltos de consciência, acessando esses conhecimentos. Então, não é só absorver conhecimento. Senão, isso aí eu te indicaria 10 livros e uns 50 vídeos e tu já ia obter todo o conhecimento, né, necessário para saltos evolutivos. Mas não é por aí a coisa. É energia, é consciência. Não, a consciência não é algo que tu consumiu e deu. Não. A consciência ela é experienciada. Então, todo o conhecimento obtido aqui nos grupos de estudo é para ser experienciado. Opa, deu uma pausada aqui o vídeo, isso que eu não falei as palavras-chave. Talvez eu estava falando muito de prosperidade e aí pausou. Beleza. Ou espiritualidade. Não pode falar algumas palavras. Bem, então vamos falar da energia de troca. Tá? Energia de troca, ela é uma intermediária de uma prestação de serviço ou de uma negociação. Então, se eu tenho, eu vendo canetas e tu produz maçãs e eu quero comprar uma maçã. Eu quero comprar uma maçã só que eu tenho caneta para dar. Eu chego lá, a pessoa que tem maçãs, e eu digo, eu quero uma maçã, eu tenho uma caneta para te dar em troca. Beleza, ele, me dá aqui que eu estou precisando de caneta. Aí daqui a pouco eu vou lá de novo, dou outra caneta. Daqui a pouco eu fui lá, peguei 5 maçãs e dei 5 canetas. Daqui a pouco o cara das maçãs vai dizer, cara, eu já estou com 5 canetas, eu não quero mais caneta. Então como é que a gente vai negociar? Se ele, caneta eu não aceito mais. Eu troco maçã por outra coisa. Mas eu só tenho caneta. Então aí entra a história do dinheiro. Aí a pessoa diz, não, eu tenho dinheiro. Dinheiro todo mundo aceita, né? Isso aí lá no início, eu estou trazendo bem resumido, porque isso lá no início foi assim. Um tinha batata, outro tinha cenoura e foram trocando. Chegou um momento que, cara, vamos fazer alguma coisa que seja comum, que todo mundo queira. E seja o intermediário das negociações. Mas agora falando de um trabalho espiritual e da questão energia de troca de um trabalho espiritual. Quando se paga a energia de troca, vem no Mãe Maria e recebe, vai fazer um trabalho de apometria. Quando se paga a apometria, ou o reiki, vamos dizer, tu não está pagando a energia. Porque a energia ela é de graça mesmo. Ela está disponível em todos os lugares. Não precisa vir aqui no Mãe Maria para receber energia. Tá? É só te conectar com a fonte do Criador e ele vai te mandar energia. Então, tu não paga a energia. O que tu está pagando? Tu está pagando pela
pelo tempo que aquelas pessoas dedicaram e continuam dedicando para estudarem, serem bons canalizadores de energia, para fazerem cursos para serem canalizadores de energias aptos a enviar uma energia saudável, né? Curadora, e também pelo tempo que eles estão ali disponibilizando. E também tu paga pelo espaço, ou seja, tu está frequentando aquele espaço, tu tem que deixar algo, tu está levando algo, tu deixa algo, isso é troca, tá? Então, por quê? Porque a balança do dar e receber, que é uma lei universal, e uma lei bem falada, bem sintetizada nos conhecimentos de Bert Hellinger e todos os terapeutas e filósofos, que também falam bastante nas terapias sistêmicas, é a lei do dar e receber, ela tem que estar em equilíbrio. Então tem que ter um equilíbrio. E o balizador desse equilíbrio, querendo ou não, é a energia de troca, o que faz o intermédio, né, dessa negociação. Obviamente, o dinheiro não consegue valorar o que tu está recebendo, principalmente em termos de consciência, em termos de energia. É simplesmente um valor simbólico, ou seja, é um preço por uma tabela regional, né? Mas aquilo não valora o que tu recebe. Tu recebe muito mais que o dinheiro poderia comprar. Ou seja, tu chegou de um jeito e tu vai chegar no terapeuta, vai chegar de um jeito e tu vai sair de outro. Ou seja, tu vai mudar o teu futuro. Então isso não tem preço, né? Isso a pessoa que sabe aproveitar recebe muito mais, que está aberta a receber. Outra coisa, uma coisa muito importante que eu explico nos grupos de estudo da energia de troca. Quando tu está fazendo um trabalho energético, espiritual para alguém, então, primeira coisa, tu não paga pela energia, a energia é de graça, está no universo, está disponível. Tu paga pela dedicação que aquela pessoa tem para estar ali, e pelo tempo, para ela estar ali, e pelos cursos, por tudo que ela está fazendo, para estar ali disponível e limpa para ser um bom canal de energia. Então é isso que tu tá fazendo a troca, é isso que tu tá valorizando, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando tu está prestando um serviço para alguém e tu não cobra, aquela pessoa pode, dentro dela, ela vai ter duas situações. Dentro dela ela vai se sentir tem mais de duas, tem 3 situações. Uma das situações é ela se sentir muito grata por estar recebendo aquilo e ainda não precisar pagar, mas tem lá dentro, no seu subconsciente, pode dizer assim, putz, eu não dei nada, eu recebi um monte e não dei nada. Ela já se sente um pouco culpada, ela já sente um peso aquilo para ela, ou seja, a balança do dar e receber ficou desequilibrada, ela recebeu muito mais do que ela deu. Então aquilo fica com um certo peso na consciência. É que nem às vezes a gente começa, um exemplo disso, trazer um exemplo prático agora, sobre isso que eu estou falando, é quando tu vai fazer um serviço com um amigo teu, e ele vai lá e vai te prestar um serviço, e ele não quer te cobrar, e tu quer pagar, tu quer valorizar aquele amigo pelo serviço que ele está te prestando, e ele não te cobra. Aí tu vai 1, 2, 3 vezes, ele nunca te cobra, daqui a pouco tu não vai levar lá, por quê? Porque tu tá te sentindo, cara, culpado e sentir que tu tá tirando muito dele e não tá retribuindo. Então não é nem pela questão de receber. Claro que um amigo às vezes vai te fazer alguma coisa e não cobra e ok, de coração, mas sempre fica pesado, acaba ficando desequilibrado. E aí a pessoa às vezes não volta no amigo só porque ele não tá cobrando. Então olha a importância disso aí. Bom, esse é um ponto de vista que eu vou trazer. Agora eu vou trazer mais outros. A outra questão é, eu te dou algo, aí tá, eu te dei energia, tu saiu bem, pá, recebeu, ok. Tu foi grata, beleza. Aquela energia de gratidão voltou pra mim, pra eu que te dei a energia. Aquilo voltou pra mim, e aquilo ali me nutre pra eu continuar, beleza, ok. Isso tudo eu tô falando sem contar o espaço que tu tá utilizando, o que tu tá tirando do espaço,
e que são também organismos vivos, né? A gente não pode achar que o espaço é algo morto, não, porque o lugar tem uma energia, tá? Então por isso que se paga por estar em alguns lugares, não é? Às vezes tu vai e paga muito mais caro para ir a algum lugar específico, porque tu quer usufruir daquela experiência que é diferente de estar num lugar comum. E às vezes lá aquele lugar específico não te oferece nada, é só o lugar mesmo, só por estar lá. Então por isso que se paga mais às vezes para estar em alguns lugares. Ou seja, lá tu está recebendo mesmo sem receber, né? É um paradoxo, tá? É simplesmente por estar lá. Por que tem lugares que as pessoas tiram mais foto que outros? Né? Bom, aí então tu vai lá, recebe. Bom, mas tem pessoas que são mal agradecidas que vão lá receber uma energia e como estão carregadas de obsessões, carregadas de crenças e de ego, elas vão pegar e vão dizer: putz, eu fui lá e não senti nada, ainda fiquei pior. O que ela tá mandando para quem mandou, se doou, se entregou lá, mandou toda a energia positiva que conseguia mandar, que canalizou e conseguia mandar? O que ela está mandando para aquela pessoa? Ingratidão, menos-valia, um monte de coisa ruim. Pô, a pessoa se deu o máximo e a outra lá. E aí? Se temos um intermediário, que seria o dinheiro nesse caso, aqui nesse plano que a gente se encontra, no plano astral o dinheiro não tem valor nenhum, tá? Lá são outras moedas de troca. São outras energias de troca. E agora eu vou falar mais ainda sobre o que significa o dinheiro. Porque as pessoas acham que é papel, acham que é moeda. E não é, nada a ver. E aí essa pessoa, que mal agradecida, mandou energia negativa pro cara que deu. O cara doou a sua vida ali, doou não sei quanto tempo de estudo, não sei quanto tempo de dedicação, não sei quanto tempo de dedicação para estar ali naquele dia, para estar limpo, para estar presente, um bom canal de energia. E ela mandou energia negativa, porque ela está cheia de crença, ela não está aberta a receber, ela está cheia de problema, ela mandou negativo. E aí, quando não se tem um intermediário, aquela energia volta direto para ele. Mas quando se tem um intermediário, que nesse caso seria a energia de troca, o dinheiro, aquela energia não vai para a pessoa que mandou. E aí aquela pessoa que mandou lá, que estava doando energia, que estava fazendo reiki ou qualquer outra terapia, ela segue fazendo o trabalho dela, ela não é contaminada com aquela energia, ela segue fazendo. Então aí a energia, essa negativa, vai para aquele intermediário, que seria o dinheiro nesse caso. E tudo segue. E o fluxo segue. Tá? Bom, e as pessoas que agradeceram, que se sentiram bem, que se sentiram gratas, que chegaram lá e receberam de verdade e estavam abertas a receber, mandam energia positiva, aquela energia vai para o dinheiro também e vai para a pessoa, que aí é o retorno. Tipo, a pessoa se entregou, vai uma parte para o dinheiro, uma parte para a pessoa. Por quê? Porque tudo é dar e receber, é a lei do retorno, ela é equilíbrio total, né? Isso é uma lei que rege o universo. Um princípio, né? Se chama lei do retorno, lei do karma, tudo é o mesmo princípio, tudo é a mesma lei. As leis universais servem para... Não importa se tu acredita numa lei universal, se tu sabe dela, se tu não sabe. Ela serve para todos os seres, para todas as formas de vida. Então é que nem a lei da gravidade aqui na Terra. Cara, não importa se tu sabe que existe, não sabe, se tu tá sob a ação dela a todo momento. É a mesma coisa a lei do karma, tá sob a ação da lei do karma, a lei do retorno a todo momento. Tá? Bom, e karma não é só coisa negativa, tá? Karma é ação, toda ação gera uma reação. Então, karma, desmistificando essa história aí que diz que karma é só negativo, não é. Karma é tudo. Toda ação, falar um negócio, tu já gerou um karma. É positivo ou negativo, conforme que tu emanar, né? Tá? Bom, o conceito de karma é muito maior do que o Ocidente conhece, tá? É gigante. Então, entendido essa parte de que
a energia de troca ela é o intermediário de uma negociação, de uma troca, literalmente. E o dinheiro é a energia que faz essa negociação, que é o intermediário. É que nem um corretor de imóveis. Tem o vendedor, tem o comprador e tem um intermediário. Nesse caso é uma pessoa, né? Esse cara que fica intermediando, ele recebe às vezes a reclamação do vendedor, do comprador, ele vai receber ali o elogio, pô, tu fez toda o meio de campo e a coisa aconteceu. Então ele fica no meio, intermediando, tá? Para quê? Para que as coisas andem em fluxo. Porque no universo tudo é fluxo. O importante é saber que o dinheiro não é papel, não é moeda. O dinheiro é uma energia. Como assim? Ou seja, a pessoa tem um ditado que fala, que eu não me lembro qual é um americano famoso que falava, e um outro dramaturgo famoso também em inglês, eu sou um pouco difícil de gravar nomes. O dramaturgo famoso dizia assim, eu penso só 2 vezes por semana e sou rico. Imagina se eu pensasse todos os dias. Ou seja, ele escrevia, né, para um jornal, para os jornais e revistas famosas. 2 vezes por semana ele pegava, parava, pensava, escrevia, pá, e recebia. Imagina se ele pensasse todos os dias. E o outro dizia assim, quando se trabalha muito não se tem tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Uma coisa interessante, se tem algum mecânico aí nessa live, o cara que eu conheço, vou trazer um exemplo de mecânico, mas eu conheço outros exemplos, pessoas que trabalham muito. Um mecânico trabalha 15, 16 horas por dia. É um horror. E pouquíssimos mecânicos são ricos. Eu digo rico não só acumular riqueza, eu digo rico. Próspero na área financeira. Por quê? Porque trabalha demais, não tem tempo para ganhar dinheiro. Então a pessoa que fica trabalhando muito, não quer dizer, ela não sabe o mecanismo da prosperidade. Ela só fica ela fica trocando tempo por dinheiro. E as pessoas que ganham dinheiro, que aprendem a trabalhar com a energia do dinheiro, aprendem a multiplicar essa energia do dinheiro, elas usam a sua mente, seu coração para atrair situações, atrair pessoas e que possam multiplicar aquilo que elas têm e aquilo que elas vão ganhar, tá? Então é necessário pensar e não pensar e sentir, né? Pensar de uma forma geral. É necessário pensar e não somente trabalhar. Porque quando tu troca tempo por dinheiro, à medida que tu para de trabalhar, tu para de ganhar. Então a pessoa que está nesse mecanismo, eu estou trocando tempo por dinheiro, eu parei de trabalhar. Então a pessoa que começa a delegar, aprende a ser líder, começa a delegar para outras pessoas, outras tarefas, começa a ter mais tempo e começa a liderar, ela começa a ter mais tempo para ela, mais tempo para observar onde que ela pode melhorar, como ganhar dinheiro, como fazer o dinheiro trabalhar para ela. Então, quando a gente está trabalhando para ganhar dinheiro, a gente está sendo escravo do dinheiro. E quando a gente trabalha para nós, o dinheiro é nosso escravo. Então, tem uma frase, tem um ditado que diz que o dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo escravo, né? Então, ele tem que ser teu escravo, tu não pode ser escravo do dinheiro. Não sei se ficou entendido isso aí. Bom, então todos são mecanismos de a gente pensar que o dinheiro é uma energia e o que eu preciso fazer para essa energia se multiplicar, o que eu preciso fazer para atrair mais dessa energia. Então essas são as perguntas. Então à medida que tu silencia e começa a fazer essas perguntas, o que eu preciso fazer para atrair mais dessa energia para a minha vida? Por que eu estou deixando essa energia sair pelo ralo? Então quando a gente pega desvalorizar essa energia,
ela começa a ir literalmente para o ralo. A gente começa a perder dinheiro demais, porque a gente está desvalorizando, a gente não está dando o devido valor, não está tratando ela com cuidado, com cautela, né? Com parcimônia. Simplesmente é que nem água, tudo é energia, na verdade tudo é energia. Então que nem água, que nem a luz, deixa ligada, deixa a torneira aberta, aquilo está indo. Então são formas de... Então, quando a gente começa a perceber que... Então alguns autores trouxeram como 4 leis da prosperidade. É o ganhar, o gastar, a gente tem que saber ganhar e tem que saber gastar. Então não é, tem que saber o economizar e o investir. Então são 4 fases: ganhar, gastar, economizar e investir. Então quando tu ganha, se eu ganho 100, eu vou gastar 100? Não. Se tu vai gastar 100, é sinal que aí tu não vai entrar no fluxo das 4 leis da prosperidade. Ou seja, eu ganho 100, eu tenho que gastar 90 ou 80 no máximo. Por quê? Porque aí vai sobrar uma parte para tu economizar e outra parte para tu investir. Por quê? Porque aí tu vai começar a fazer o dinheiro trabalhar para ti. Então a gente, as leis que regem a prosperidade, elas sempre fazem com que tu gaste menos que tu ganha e aquela sobra. Por isso que o dízimo pessoal, que é tão falado hoje em dia, é tão importante. Por isso que as pessoas que têm o hábito de seja doar o dízimo, seja até para a igreja, mas o que é o dízimo? É 10% do que tu ganha. Mas quem não está em nenhuma igreja, quem não acredita nisso aí, começa a fazer o dízimo pessoal. Começa a guardar 10% do que ganha para si. Dízimo pessoal. E isso é importante. Começa a movimentar a energia do dinheiro na tua vida. Começa a atrair mais. Por quê? Olha a mensagem que tu manda para o universo. Tu manda para o universo uma mensagem que eu consigo viver, ou seja, consigo viver e ainda sobra dinheiro. O que é isso? Tu ganha 100, gasta 90. Então eu consigo viver bem com 90 e ainda sobra dinheiro. E tu começa a mandar mensagem para o universo que está sobrando. Então por que a gente fala o dinheiro vai para a mão do rico? Porque ele tem dinheiro sobrando. Ele atrai mais. Então, quanto tu tiver sempre faltando, é a mensagem que tu manda para o universo, a energia que tu manda para o universo é que está faltando, é escassez. E o que tu atrai? Escassez. Mas quando tu manda uma mensagem para o universo que está sobrando, ele começa a mandar mais para ti, porque tu está sabendo usar aquela energia. Então mesmo que tu ganhe um salário mínimo, cara, tira 10% e guarda. E aí, vou guardar e vou fazer o quê? Primeiro, então, lá, ganhar, gastar, economizar, dízimo pessoal e investir. Aí depois tu vai aprender a usar aquele dinheiro que tu economizou para investir. Existem inúmeras formas. Não vou entrar nesse detalhe hoje, mas existem inúmeras formas. Então, posso trazer algumas formas de economizar bem interessantes, algumas práticas que eu mesmo faço. Uma delas é essa aqui, ó. Moedas. Eu não uso moeda. Eu ganhei, recebo o troco, eu vou lá, isso tudo dá fluxo. Eu vou explicar exatamente como eu faço. Lembre do dízimo pessoal. Isso os judeus faziam, os judeus têm bastante habilidade nas leis da prosperidade. Então, aprendam a separar 10% que ganham. E aí vocês vão mandar mensagem para o universo que vocês estão ganhando tanto que está até sobrando. E aí você ainda pode investir. Então, o 10% é importante. E outra coisa, moedas. Não usa moeda. Por quê? Tu, ao invés de... Não desconsidera também, né? Não é energia ali também. Mesmo que seja R$1, 5 centavos é energia. Aquilo ali teve um custo para estar rodando no universo. E ela está passando na mão de várias pessoas. Então, pega aquela energia
da moeda, e ao invés de ficar carregando peso no bolso, na carteira, volume, todo o troco que tu receber, tu guarda. Chega o final do mês, tu vai lá, conta quanto deu de dinheiro, aquelas moedas todas que tu juntou durante um mês, e destroca em moeda. Todo mês tu faz isso. E aí o que tu faz com aquele papel? Não usa aquele dinheiro para comprar coisas perecíveis. Guarda. Até juntar um montante que tu possa comprar coisas que não pereçam. O que é coisa que não perece? Um imóvel. São coisas que valorizem. Aí tu tá investindo num imóvel, que tem bastante moeda. Se é pouca moeda, compra um curso. Coisas que vai agregar na tua vida. Então, um curso, um livro, tu vai ler aquele livro e tu vai te tornar alguém melhor, tu está fazendo um investimento em ti mesmo, tu está comprando um curso, tu está investindo em ti mesmo, tu está comprando um imóvel, o imóvel está valorizando. Então, são coisas que não perecem. Não vai comprar lanche para todo mundo, não vai comprar cerveja, não. Nada disso aí. Esse dinheiro não seria destinado para isso. O dinheiro destinado para isso é o dinheiro do gastar aquele, né? É os 80%, 90% do que tu ganha. Tá? Então, isso tudo começa a haver um movimento de prosperidade na tua vida. Isso tudo é espiritual. Então a coisa não está separada. Aí agora vem a questão, unificando tudo que eu falei desde o princípio, que é a questão que o espiritual não pode ser cobrado. Então um médico que se forma, vamos dizer, uma profissão bem lógica, né? Um engenheiro que se forma, ele tem um conhecimento. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Chegar na prática lá, olhou a planta, não é bem assim, os materiais não era bem aquilo que ele tinha programado, algumas coisas diferentes. O que ele vai usar ali? Ele vai usar a intuição dele, mesmo sem saber que está usando a intuição. E aí é a conexão, ele tem uma hierarquia espiritual, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não acredite. Então, às vezes, isso aqui eu tinha projetado para botar essa coluna aqui, mas eu acho, olhando aqui agora na obra, aqui no alicerce, eu acho que isso aqui vai ficar mais seguro se eu botar um pouquinho, a 1 metro para a direita, porque aqui eu deixei um vão muito grande. E aí, se ele não usa a intuição dele, podia deixar um espaço muito grande sem botar uma coluna, aquilo poderia cair futuramente. Então, querendo ou não, a gente usa, porque a gente não tem como separar. Não sou só um corpo físico cheio de conhecimento, uma mochila de conhecimento. Não. A gente é espírito, a gente é mente, a gente é emoções, e a gente é corpo. Tudo junto. Não tem como separar. Então, claro que essa separação foi feita lá na Grécia, que aí foi quando separaram a medicina da alquimia, a medicina da magia, tá? Foi separado, a ciência e a espiritualidade eram juntas. E aí isso foram havendo vários segmentos de ciência, tá? E aí separaram, e aí começou cada vez mais as pessoas a ver as coisas de um monóculo. Então, quando tu enxerga a vida com um monóculo, a tua visão é um pouco restrita, né? E se tu pega um microscópio, é mais restrita ainda. Então, à medida que quando não se separa as coisas, tu tem uma visão do todo, que nem chega uma pessoa no médico, ela é um corpo, não só um corpo. Ela é um corpo dotado de emoções, de metabolismo, juntando tudo aquilo, as funções do corpo. Ela é cheia de órgãos, tudo junto, funcionando interligadamente. Ela é cheia de a mente agitada ou não, uma mente serena. Ela tem um espírito ancestral, antigo, cheio de sabedoria ou não. É um espírito rebelde, um espírito cheio de traumas. E aí? Tudo ali está ali naquele ser. Então, são coisas que quando a gente tem uma visão holística, nós trabalhamos com terapias integrativas, holísticas e quânticas, a própria física quântica explica muitas coisas, tá? Então, explica a própria realidade do espírito, né? Então, que todas as coisas estão interligadas. Então, isso a física quântica já explica há muito tempo.
Só que é algo que é um pouco bloqueado, que não é interessante. Tá? Eu falei na outra live a importância de a gente saber que somos espíritos imortais e não só saber, a importância de internalizar que tudo é transitório. Isso é feito, essa consciência, sair do entendimento para obter a consciência, é o degrau, é o salto que toda a humanidade precisa nesse conhecimento. A maioria não tem nem o conhecimento, somos espíritos imortais, a maioria não tem nem esse conhecimento, mas o que a vida é um contínuo. Eu trouxe essa fala no domingo em relação à ressurreição, de toda aquela conversa, aquela historinha contada, embora o cara foi lá e foi ressuscitado, né? E disse, eu não sou bem assim como vocês estavam acostumados a me ver, não chega perto de mim, não me toca, mas eu continuo, estou aqui. Então, por domínio, aquele sistema político-religioso, por domínio, ele preferiu dizer que não existia um contínuo. Morreu, acabou, porque fica mais fácil de dominar, tá? Eu não posso dizer o nome porque eles pausam aqui. E aí, então mais fácil de dominar é dizer que morreu, acabou e tu vai pro inferno ou pro céu. Fica muito mais fácil. E aí todo mundo tinha medo de ir pro inferno, o que fazia? Pagava para tentar garantir o seu lugarzinho no céu. Então dizia, tu é pecador, tu tem que pagar e... Claro, e aí vinha o medo de morrer. Pô, se eu faço um monte de coisa errada, eu vou morrer, vou me ferrar. Aí vem o medo que ferra. E aí o medo a gente domina grandes massas, né? E é assim que a humanidade é dominada até hoje. E é esse meu trabalho, desmistificar toda essa palhaçada e terminar com essa bobageira aí de ignorância sobre assuntos tão simples e comuns. Só que a lavagem cerebral foi tão forte e os hologramas são tão bem introduzidos que ainda a gente ainda tem medo de escurinho, de espírito, parece que é algo... Cara, pelo amor de Deus. Cara, tem religiões que lidam com o espírito todo o tempo e tem medo de espírito. Eu não ensino o básico, o que é. Que não, cara, nós somos espíritos. E os espíritos estão no nosso meio todo o tempo. Que medo é esse, né? Então a gente tem que saber que a vida é um contínuo, que tem muita coisa que... Por que isso não era interessante para o domínio? Porque as pessoas assumem a responsabilidade de dizer, cara, se é um contínuo, tudo que eu estou fazendo aqui, seja mais cedo ou mais tarde, eu vou colher essa porcaria. Então, acho que é melhor eu começar a me analisar um pouco mais, conhecer, parar de fazer cagada, e aí tu começa a mudar, né? Começa a obter consciência de quem tu é, do que tu tá fazendo. E aí tu começa a mudar, começa a evoluir, literalmente. Tá? Então, o convite que eu faço é realmente, a forma de a gente se libertar é mergulhando para dentro. E para mergulhar é necessário silenciar essa mente, que é todo o tempo estimulada. Isso tudo são estratégias da matriz de controle para estimular bastante a mente, para a gente ficar preso na mente e ficar querendo consumir todos os tipos de coisas. Tá? Não só coisas materiais. E isso, a mente não foi feita para isso. A mente é uma ferramenta poderosíssima e quando ela é direcionada para algo criador, a gente consegue criar coisas inimagináveis através da nossa própria mente. A gente consegue manifestar coisas. Mas ela precisa ter um direcionamento, a gente precisa ter uma consciência superior que domina, ou seja, o cavaleiro dominando o cavalo e não o cavalo dominando o cavaleiro. Que é o nosso ego, né? Nossa porção animal, o nosso instinto, que é o cavalo. E o cavaleiro é a nossa consciência, o ser conectado com a consciência cósmica, né? Então, quem tem que dominar é o cavaleiro, que é dotado de racional, né? Ele pode dominar esse animal selvagem, instintivo, reativo. E para acontecer isso é necessário um trabalho interno contínuo. Tá? E uma das ferramentas mais eficazes para isso é o silenciar e transcender a mente.
que alguns chamam de meditação, tá? Bom, pessoal, acho que era esse o recado que eu tinha para hoje. Lembrando que hoje temos Reiki no Centro de Terapias Mãe Maria, apometria com horário marcado, e estamos disponibilizando a apometria à distância também, tá? Atendimento médico astral à distância também. E qualquer dúvida chama no direct, chama no WhatsApp, que a gente troca uma ideia. E vem agora dia 21, 22 e 23, evento em Piratini, pessoal que está de Piratini. A gente vai fazer um evento lá, eu e a Ju, que é o Encontre Sua Luz, tá? Encontre Sua Luz, já a terceira edição, que é onde a gente vai fazer dinâmicas de grupo, TCA, várias, que para quem não conhece a terapia constelacional apométrica, a gente vai fazer rodas de cura, a gente vai fazer vários trabalhos lá, bem legais, sempre com alguma novidade. Tá bem? Gratidão, pessoal, e até mais.